Essa composição minha e de Patrícia Costa. Se apresenta, por favor, pra câmera. Meu nome é Josemar Moisés, artista, cantor, compositor, poeta, soteropolitano da Gema, nascido aos pés da Igreja do Bonfim. Arte, cultura, poesia, felicidade, alegria, amor, carinho e amizade. Tá na cara compreender que você sou eu, que eu sou você. Yeah, yeah. Tem algo mais pra apreciar. Tem o dengo dos seus olhos, tem a noite, tem o dia, tem o brilho do mar. Nego, você pode me mostrar uma foto? Uma foto minha? A escolha é sua. Caramba. Pode ser dos meus filhos? Esses são os meus filhos. Miguel, Emanuel, José e Maria Flor, os amores da minha vida. Por eles, eu voltei a tocar, por eles eu voltei a fazer faculdade, por eles eu voltei a transformar meus dias. E hoje eu vejo que isso foi a melhor atitude. Pode me chamar para navegar, que eu vou, que eu vou. Pode me chamar para navegar, que eu vou. Monique, Murilo, não já chega de falar sobre empoderamento, não? Já chega de falar? A gente nem começou. Mas não já virou palavra da moda? Moda? A necessidade de continuar falando sobre empoderamento é exatamente pelo risco de ter virado moda. Porque se virou moda esvazia, então a gente precisa continuar falando sobre isso para poder resgatar o sentido do que isso significa. Quanto mais gente falando, melhor, porque é multiplicação. Dito isto, o espelho está no ar. Eu vou separar vocês agora, vou conversar com a Monique primeiro, depois com você. Vai-se embora pra não ouvir o que ela fala. No fim, a gente se encontra de novo. Tá bom. Monique Evelyn, filha única, filha de Dona Neuza Seuari, Nordeste de Amaralina de Salvador. Acabei de me formar em Política e Gestão da Cultura pela UFBA, mas estou atuando como jornalista. Fundei o Desabafo Social aos 16. Aos 16. O desabafo social começa com 16 anos. Conta aí pra quem não conhece o que é o desabafo social. Hoje o Desabafo Social é uma organização, né? É uma organização que, através das novas tecnologias, promove direitos humanos. Tanto em produção de conteúdo, formação, e agora, de uns 2 anos pra cá, a gente faz consultoria para empresas e tudo mais, com esse recorte de raça e gênero, né? Mas quando a gente começou, era apenas um coletivo. Na verdade, não era um coletivo único, porque era apenas eu. Fiquei 3 anos fazendo tudo sozinha, porque as pessoas achavam que era loucura, ninguém queria falar de direitos humanos. Aí depois que deu uma visibilidade em questão nacional, que apareceram pessoas, voluntários e parceiros. Mas no início foi assim. Mas seus primeiros passos começaram como? Quais eram as ações que você fazia lá no início? Se eu te contar, meu filho. Então, em 2011, que eu estava com 16, a primeira coisa que eu fiz foi tentar ouvir pessoas. Sim. Né? Então, eu tirei minhas férias, eu estava saindo do colégio, indo para a faculdade, então tinha 1 mês e meio de uma transição para outra. E comecei a andar as ruas do Nordeste de Amaralina com um banquinho simples, assim, e uma folha de ofício, porque chamava a atenção das pessoas. No sol, uma menina no sol com um banquinho e uma folha de ofício. O que é que ela está fazendo, né? E eu falei, agora que eu vou começar a falar de direitos humanos. Mas não dizendo assim, ó Lázaro, o Estatuto da Criança diz isso, a lei diz aquilo, que é muito chato e muito prepotente também, falando de leis. E aí eu comecei a ouvir pessoas, como? Falando de novela. A primeira aproximação foi novela, depois foi futebol. Aprendi a jogar futebol, para no futebol começar a falar de regras, do que passou na novela, do que acontece na vida. Então, casos de racismo, LGBTfobia, machismo, em cenas específicas da novela,
já era o assunto que poderia render nas ruas. Aí começou com 2 pessoinhas, aí o pessoal perguntou se eu não ia mais para o mesmo ponto, falei não, que eu tinha que circular. Aí eu ia para uma rua, eu ia para outra, aí eu falei, agora eu vou escrever. Eu acho que eu preciso escrever o que está acontecendo nas ruas de Salvador. Eu não conseguia falar, mesmo, verbalizar, assim, do jeito que eu estou falando com você. Sim. Isso aqui seria um parto, não conseguiria mesmo, porque é muito diferente ser tímida e ser silenciada. Né? Eu cresci achando que eu era tímida porque tudo que eu queria falar, as pessoas falavam assim, só você passa por isso. Eu falei, então tudo bem, vou continuar calada e cansa você querer falar e ninguém deixar. Eu comecei a ficar tímida, né? Então era uma proteção também. Já começava um evento, não, gente, que eu sou tímida. Só que eu via, pegava o microfone e começava a falar sem parar. Eu falei, não tem nada a ver com isso. Tem outro nome que eu não sabia o que era. Sim. E descobri lá para os 18, 19 anos que eu estava sendo silenciada. Sim. Aí eu falei, então agora eu quero também começar a falar. Aí saiu de apenas escrever e rodinha nas ruas para rodas de conversas maiores, assim, palestras. Então a gente tem 3 eixos atualmente, né? Sim. Continuamos nas ruas, Uhum. que é o legal, assim, a gente não perde isso. A turma ampliou? Sim, muito. Oficialmente somos 4 na equipe, Sim. Salvador, e temos 92, se eu não me engano, voluntários espalhados em 13 estados do Brasil. Né? Então temos fica na rua, que é o Na Roda. Qualquer espaço público, a gente faz encontros. Temos o escambo de ideias, que é videoconferências e tudo mais na internet. E as formações nas escolas, nas universidades, em todos os lugares. Que a gente é convidado, né? Pois é, né? Tem uma coisa que, há pouquíssimo tempo atrás, geralmente quando se conversava com um jovem, a pergunta que sempre vinha é assim, o que é que você quer ser no futuro? O que é que você vai ser quando crescer? E tem uma geração, e na verdade eu acho que o jovem é um pouco isso, né? Que já é alguma coisa, que já faz. Eu queria saber o que é que te mobilizou e te motivou a partir para a ação. Entendeu? Não ficar achando que seria alguma coisa no futuro, que faria alguma coisa lá na frente. 2 casos específicos, talvez. O primeiro com 8 anos, que eu tive a sorte, e eu tenho a sorte, de ter uma família maravilhosa, que por mais que não tenha escolaridade, meus pais, minha mãe empregada doméstica, meu pai segurança de prédio, com 8 anos ela me deu um presente que, assim, mudou minha vida. Foi um livro chamado Por uma Semente de Paz. Então, contava a história de uma professora que mudou a realidade da comunidade. Então, a professora foi heroína, todo mundo chamava ela no livro de heroína, né? Eu falei, cara, eu quero ser professora então, porque vai mudar a realidade. Eu falei, vou ser professora de qualquer jeito. Só que meus professores falaram que não, que ganhava pouco, né? Que eu ia me aborrecer demais com os filhos de outras pessoas. Eu falei, gente, ela se aborrece comigo? Como assim? Aí eu falei, tá, passou o tempo e eu recebi um não da diretora do colégio. Que eu queria criar o desabafo veio disso, na verdade, né? Eu queria o Grêmio do colégio para falar das questões que nunca deixaram falar. E ela disse que não dava para fazer o Grêmio, não, que a outra chapa, o menino falava inglês, já tinha viajado para os Estados Unidos. Eu, tipo, a gente, tô em Salvador. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Eu quero um Grêmio estudantil. E aquela fala dela, eu assim, não acredito que a diretora está falando isso comigo. E eu criei. Eu criei o Grêmio com o nome de Desabafo Social, inclusive. E isso marcou tanto, Lázaro, que até hoje, depois de 6 anos, eu lembro os números. Ganhamos de 639 a 333. Eu voltei no colégio, claro. Fiz várias atividades, inclusive a gente vai fazer um projeto agora. Mas o livro e o não foi assim, a chave principal. Eu falei, olha, trabalhar com comunicação e educação. Tanto que a gente não foge dessa linha. E onde é que você acha que o desabafo social vai chegar? Ou onde você quer que o desabafo social chegue? Eu deixo muito caminhar, sabe? Mesmo, assim, questão de desabafo. Apesar de outras coisas que eu tenho, é que cresceu muito rápido. A gente não precisa, literalmente, convocar pessoas. As pessoas aparecem para somar. Então, foi muito espontâneo. Mas uma das coisas que a gente percebeu é ter núcleos mesmos em alguns territórios de cidades, assim. Sim. Principalmente comunidade. Então, a gente já começou. Fiz um teste, temos um espaço. Então, onde tiver possibilidades de ter núcleos, espaços físicos para encontros, a gente vai adorar. E para além da fala, né, que é uma coisa muito importante, quais são as outras ações que vocês estão iniciando agora? O que você está iniciando, né? Que nem tudo está ligado ao desabafo, né? Sim. De tanto ouvir Racionais, uma das coisas que ele fala assim, em uma música, preto e dinheiro são palavras rivais. Eu falei, gente, como é que eu nunca pensei nisso? Aí comecei a fazer pesquisa de empreendedorismo, porque o que a gente chama de empreendedorismo hoje
Eu digo sempre que nós, mulheres negras e periféricas, sempre chamamos de sobrevivência, né? Ninguém explica que empreendedorismo é se virar. E a gente se vira o tempo todo, desde sempre. E nesses números de que a gente ganha pouco, faz assim, como quais são, na verdade, o que a gente precisa em questão de gestão de negócios e por que a gente só ganha até R$1.000 trabalhando como manicure ambulante e tá tudo bem. Aí eu falei, nossa, vou criar alguma coisa nessa linha. Aí surgiu a Kumasi, que é o nome de um mercado em Gana, né, onde 70% dos empreendimentos são liderados por mulheres. Então, eu, minha mãe e meu namorado, a gente criou um marketplace, uma plataforma para afroempreendedores, que além do serviço ou produto que a pessoa oferece, tem um suporte de gestão, de marketing, tudo acompanhamento. Por enquanto, está em Salvador. A gente quer ir para o Brasil. Mas o acompanhamento de perto é muito melhor do que ficar no ombro. Gosto muito de tocar, de estar perto. Literatura, estilo, malê de ballet. Na liberdade, pero vai de ler aí. Dignidade em primeiro lugar, dignidade é poder trabalhar. Digno de dignidade, dignidade é poder trabalhar. Não vê que não tem nota de 100, solta que vem. Você é de uma geração que sempre prega frases, que eu acho uma coisa bonita. É muito engraçado que eu sou... Tem um espetáculo que eu fiz em Salvador, Sim. Cabaré da Raça, que de vez em quando eu ouço uma frase do Cabaré, às vezes até gente que não sabe que saiu de lá do Cabaré, mas diz algumas frases. Você tem uma que está na sua camisa, sim. né? E eu queria que, para passar a bola para o Murilo, que você escolhesse uma frase para dizer. Vou fazer 3 eixozinhos, assim, que criança entende. Sempre faço um teste com minha prima, tem 9 anos. Se ela entender o que eu tô falando, eu acho que qualquer adulto vai entender. E relacionamento abusivo não é prova de amor. Você é coisa preta, coisa tá boa. E nunca fui tímida, fui silenciada. Então, eu acho que isso resume muito tudo que eu faço, tanto de empreendedorismo, quanto em questão de gênero e raça. Acho que... E tem a ver com o Murilo também. Então pronto. Vem, Murilo, no final a gente se encontra de novo, tá? E eu encontro conflitos o tempo inteiro, não só com a igreja, mas também com o movimento em que eu milito, né? O movimento LGBT tem conflitos justíssimos com qualquer experiência religiosa próxima do cristianismo. Então, as pessoas estão constantemente desautorizando a minha fé porque acham que se eu sou gay, militante e permaneço católico, é porque eu estou sendo conivente com quem nos oprime. Não recomendado à sociedade. Sangue Negro, de Noêmia de Souza. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse livro, visite o nosso site ou acesse as nossas redes sociais. Poema Justificação. Se o nosso canto negro é simultaneamente baixo e ameaçador como o mar, em noites de calmaria, se nossa voz é rouca e agreste, só se abrindo em gritos de rebeldia, se ao mesmo tempo amarga e doce a nossa poesia, como suco de inhamustra silvestre, se é encovado e profundo o nosso olhar, rasgando-se impávido à luz do dia, se a nossa alma se fechou para a alegria e só dá hospedagem ao ódio e à revolta, não nos culpe a nós, irmãos vindo das ruas e da cidade, que entre nós e o sol se interpuseram grades feias de escravidão, grades negras e cerradas a impedir-nos de tostar de verdade a felicidade. Noêmia de Souza é uma poeta moçambicana, nasceu em 26 e faleceu em 2002, é considerada a mãe dos poetas moçambicanos e é autora de uma obra poética muito densa e de resistência sobre a luta da mulher africana. Nossa dica de hoje é Sangue Negro. Eu gosto de me apresentar como uma bicha negra católica. E são 3 questões que marcam muito a minha vida e a minha existência, meu trabalho, minha militância. O fato de eu ser bicha, de ser negro e de ser católico. O que é que significa para você se apresentar do jeito que você se apresentou? E por quê? Então, significa marcar o lugar de uma existência que as pessoas dizem que eu não posso ter. É dizer que eu sou uma coisa que as pessoas costumam dizer que eu não posso ser, que eu não posso me afirmar. As pessoas querem que eu tenha vergonha de ser bicha,
As pessoas querem que eu não me reconheça como negro, que eu não entenda, compreenda as minhas raízes, o lugar de onde eu venho. E sendo bicha, sendo negro, as pessoas definitivamente não querem que eu ocupe um lugar religioso como espaço da Igreja Católica. Então, me apresentar dessa maneira é uma forma de dizer não. Eu ocupo esses lugares, sim, eu vou continuar ocupando e eu tenho o direito de ter a minha identidade religiosa, de ter a minha identidade sexual e de gênero, de ter direito à minha negritude, né? E quando foi que você tomou essa decisão? São muitos enfrentamentos, eu acho, assim. O processo mesmo de pensar na questão da minha negritude é um processo extremamente recente, porque tem uma amiga minha que me chama de preto pouca tinta, por ter a pele mais clara e de ter passado por um processo de embranquecimento, principalmente depois de começar a pensar sobre a minha sexualidade, né? Eu comecei a empoderar a minha sexualidade num movimento que não pensa questão racial. E vivendo todos esses processos dentro da igreja, acompanhando outras pessoas jovens que estavam vivendo processos de saída do armário, extremamente violentos por estarem dentro da igreja, nas pastorais que eu sempre trabalhei. E eu dou muito valor à minha liberdade, dou muito valor à minha identidade. Foi muito difícil ter orgulho de quem eu sou. Então, eu quero construir um mundo em que eu não tenha que abrir mão disso, em que ninguém tenha que abrir mão disso. E você é tão católico assim, Murilo? Fala a verdade. Sou muito católico. Mesmo? É o quê? Sou muito católico. É Sou mesmo? muito bicha também. Muito negro e muito católico. São dimensões que me atravessam muito. Vai à missa? Vou à missa sempre. Se emociona no meio da missa? E assim, numa missa do sábado de Aleluia, eu não encontro na igreja ninguém mais emocionado do que eu. Nunca encontrei. É aquela coisa que é forte, que pesa para mim. E o sentimento de esperança, de vida nova, de possibilidade de mudança, de vencer a morte, de vencer a escravidão, de vencer a opressão, toda essa coisa para mim é uma coisa que é muito movimentada no sentimento da Páscoa. Eu só sou militante porque eu sou católico. A maior inspiração para a minha militância hoje é a inspiração do Jesus Cristo revolucionário, que desafiou os poderes e que lutou pela vida, pela justiça. Mas quais são os conflitos que você encontra? São muitos, porque inclusive muito... a questão gay e a Igreja Católica, a gente tem muito para falar sobre isso, né? É muito complicado sobreviver nesse contexto de uma religiosidade que é extremamente violenta com a gente. E eu encontro conflitos o tempo inteiro, não só com a igreja, mas também com o movimento em que eu milito, né? O movimento LGBT tem conflitos justíssimos com qualquer experiência religiosa próxima do cristianismo. Então, as pessoas estão constantemente desautorizando a minha fé porque acham que se eu sou gay, militante e permaneço católico, é porque eu estou sendo conivente com quem nos oprime, assim. Sendo que o trabalho é exatamente fazer uma luta para que a igreja não seja homofóbica e machista e fundamentalista e violenta, né? Tentar construir uma outra perspectiva teológica, uma outra experiência religiosa. Então, são muitos conflitos, assim, de poder sobreviver mesmo dentro desse espaço. Mais importante para mim é que eu sempre, toda a minha vida, toda a minha trajetória na igreja, eu sempre encontrei aliados para essas causas. Sim. Foi só por conta dessas alianças que eu encontrei espaço e possibilidade para conseguir continuar fazendo esse trabalho, acreditar que é possível fazer esse trabalho. E aí, quando a sexualidade das pessoas aparece para elas dentro do contexto religioso, o inferno ou a morte, assim. Né? E ter alguém lá dentro que consegue dialogar e conversar com essas pessoas a partir de uma linguagem, de uma vivência, de uma realidade que elas entendem é importantíssimo. E salvar essas vidas, para mim, é mais importante do que todos os conflitos que eu tenho que enfrentar estando nesse espaço. Né? E é daí que vem o Muro Pequeno, né? Explica para as pessoas o que é o Muro Pequeno. É um projeto em que eu comecei a fazer porque eu não conseguia guardar as minhas ideias só para mim, é o que eu digo sempre. Foi uma das razões principais para eu ter criado o Muro Pequeno. Um espaço também para conseguir multiplicar debates que eu via muito trancafiados dentro da sala do meu grupo de pesquisa na universidade e debates que eu via sendo muito discutidos na internet, nos espaços dos movimentos sociais, em que as pessoas estavam se matando porque elas estavam falando a mesma coisa, mas elas não estavam dando conta de se entender. E aí eu comecei a falar principalmente sobre a questão LGBT, porque eu sabia que se eu começasse a falar desde cara que eu sou católica, as pessoas não iam me levar a sério, que as pessoas não iam acreditar que eu consigo fazer uma militância sendo religioso. E
de repente, a questão negra apareceu para mim também. Que era uma questão que eu já estava experimentando, mas foi uma questão que apareceu muito mais forte porque pessoas negras se sentiram representadas no que eu estava dizendo. E isso me trouxe para um outro lugar e foi uma chamada para a responsabilidade que foi também uma puxada para fora do armário, assim. Não mais o armário da minha sexualidade, não mais o armário da minha religiosidade, mas o armário da minha negritude, que era um armário em que eu estava um pouco escondido. E eu tenho começado a pensar um pouco mais nisso, tem se tornado uma coisa central na minha vida também. E eu vou aprendendo à medida que eu vou trocando com as pessoas, assim. Muro Pequeno é um espaço de muita troca. Que é um canal no YouTube. Um canal no YouTube, né? Que eu tenho, faço os vídeos lá e tal. E tem sido um trabalho incrível de fazer, que tem me impactado de maneira muito importante. Foi transformador na minha vida esse último ano de YouTube, assim. O YouTube me abriu perspectivas de vida que eu não suspeitava que teria. Eu digo sempre, quando a gente está dentro de casa, ou mesmo aqui, assim, né? Com as câmeras ali, a gente não tem absolutamente nenhuma noção da maneira como a gente impacta a pessoa que está do outro lado. E aí, quando a gente encontra com essas pessoas, quando as pessoas mandam e-mail, mensagem, comentário, quando encontram comigo na rua e tal, e que elas dizem do quanto isso impacta a vida delas, é uma coisa que não tem explicação, assim. A gente, para encerrar o programa, vai chamar a Monique, para a gente ver as perguntas da internet. Nome de quem está perguntando, @DialogueiBR. Deixo bem claro que é DialogueiBR. Tá? Como é abrir um diálogo em épocas de tantos ódios e opiniões? Porque é verdade, né? Os temas que vocês tocam são temas polêmicos. Isso que é 8 ou 80. Uhum. Eu recebo muitos comentários absurdos, pessoas que não concordam e não respeitam, né? Uma coisa é você não concordar. Não concordo com muita coisa que ele fala, não concordo, pronto. Mas eu respeito a opinião dele. É porque as pessoas até se ouvem, mas elas não se ouvem para entender o outro ponto de vista. Elas se ouvem procurando com o que ela vai discordar no ponto de vista da outra pessoa. Onde está o erro? Né? O que eu vou achar de errado ali para poder vencer a discussão. E é muito complicado conseguir criar diálogo nessas circunstâncias. Mas, assim, uma coisa que eu entendi, que eu assumi na vida, é que eu não vou conseguir criar diálogo sozinho, porque não tem jeito de eu fazer diálogo sozinho, né? Se a outra pessoa não está disposta a dialogar, não vai acontecer diálogo. Então, o que eu tento fazer, na medida do possível, é mapear quais diálogos são possíveis, quais diálogos são produtivos, onde é que tem espaço que vale a pena dialogar, onde é que tem espaço onde a gente consegue construir alguma coisa. Porque a gente vai construindo rede, a gente vai construindo aliança e aí a gente multiplica. A gente constrói coisas além. Acho que esse trabalho de mapear as coisas é um trabalho importante que precisa fazer, assim, senão ficar querendo dialogar, por mais didático que a gente seja, por mais de boa que a gente seja, por mais que a gente escute os discursos mais raivosos até o final, a gente não vai conseguir se não encontrar a disposição do outro lado. Assim. Vocês brocam, vocês arrasam. Obrigado, viu? Obrigadão. Muito obrigado. Até semana que vem. Dá um abraço. Coisa boa. Delícia. Dá tchau, povo. Não se sentir incluído aqui. Pra não ser aquele abraço que só a gente se abraça. Massa, valeu. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não fica com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de embora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.